Ele era apenas um menino catador segurando um bebê, até que um empresário decidiu mudar sua vida. Lucas andava rápido pelas ruas cinzentas daquela cidade marcada por olhares tristes e prédios que pareciam desmoronar de tanto tempo. Na mão esquerda segurava um saco cheio de papel velho. Na direita, uma frágil Clara, sua irmã recém-nascida, enrolada numa blusa surrada. O choro dela cortava o silêncio pesado, como um grito por ajuda. O suor escorria pelo rosto sujo de Lucas, seu peito apertado cada vez que a pequena chorava e a fome mordia seu estômago. As pessoas passavam, indiferentes. Alguns os olhavam de longe, com um misto de pena e desprezo, enquanto outros desviavam o caminho para não se envolver. A lama nas calçadas grudava nos pés descalços de Lucas. Mais um dia entre lixo, vozes abafadas e o barulho constante de uma cidade que parecia desmoronar por dentro. Venha comigo, Lucas. Eu posso te tirar daqui, disse Daniel, enquanto acenava para uma limusine preta que engolia a luz do entardecer. O menino trocou um olhar aflito com Clara. O coração batia como um tambor enlouquecido. Seria essa a chance que ele tanto desejava? Uma vida sem medo das noites sussurrantes e das ruas que engolem sonhos? Ele não sabia que, ao aceitar, estaria entrando numa teia de segredos sombrios que pulavam por trás dos muros altos e janelas espelhadas daquela mansão recheada de ouro e silêncio pesado. Lucas logo percebeu. O brilho do lugar era frio, duro. As paredes pareciam esconder gritos abafados, sombras que dançavam no escuro do corredor. Cada gesto de carinho que ele dava à irmã era como se soltasse um aviso invisível, uma pressão que aumentava, sufocando o pouco ar da liberdade que havia ganhado. Daniel observava silenciosamente, seu sorriso agora carregado de outros significados. Um jogo de poder que Lucas não queria entender, mas sentia no cor. E Clara, frágil como um cristal, estava no centro de tudo. Mas quando a noite caiu e as luzes da cidade brilhavam lá longe, Lucas viu algo que nunca imaginara. Um segredo de família que o conectava a Daniel de um jeito aterrador. Um segredo capaz de virar seu mundo do avesso e decidir o que restaria do menino catador que mal segurava a irmã no meio da lama. Ele se apoiou na janela da sala alta, com o peito queimando e os olhos presos à cidade que parecia tão longe. Valeria a pena tudo isso? O preço disso tudo? A liberdade que parecia tanta seria real ou só uma prisão de ouro? Enquanto o vento frio entrava pela fresta, a porta se abriu devagar e uma figura conhecida surgiu na soleira. Um velho amigo, trazendo notícias que podiam virar esse jogo de cabeça para baixo de novo. Lucas engoliu em seco. A história ainda estava só começando. Ei, antes de muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso
que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo. E o que você acha da história? Adoro interagir com cada um de vocês. Ah, e se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas nem respirou direito quando viu quem estava parado ali, na porta. Era Rafa, o único amigo que sobrou do tempo da rua. Olhos arregalados, roupas ainda mais gastas que as dele. Só que agora, no rosto, parecia querer falar, mas se embolava todo para achar as palavras. A mansão engoliu o silêncio. Só dava para escutar aquela respiração pesada de Clara e os pés de Rafa se arrastando no piso brilhante. Cara, você precisa sair daqui, sussurrou Rafa, olhando para os lados, desesperado, como se as paredes tivessem ouvidos. Eu descobri um negócio. Não é só sobre você, entende? Não é só a sua vida que está em jogo. Lucas sentiu um frio subindo pela espinha. Olhou para a irmã, dormindo no braço. Deu um passo para trás, encostado na janela. Do que você está falando? Eles estão dando comida, casa, roupa. O que tem de errado? A porta fechou devagar. O clique seco fez os dois pularem de susto. Rafa segurou o braço de Lucas, apertando forte, quase machucando. Ele não é quem você pensa. O Daniel é teu pai, Lucas, disse num jato só. Parecia que a boca dele tinha soltado uma bomba. O mundo girou. Era piada? Lucas riu, nervoso, achando que o amigo surtou. Cala a boca, Rafa. Mas não era mentira. Rafa puxou do bolso um papel amassado, daqueles que fedem a mofo. Entregou na mão de Lucas. Certidão velha, nome da mãe, nome do pai, era igual. Daniel Menezes, mesmo sobrenome. Tudo ali escancarado. O chão sumiu dos pés dele. O rosto de Daniel apareceu na porta de repente. O olhar vazio, só que agora furioso. Ele segurava um telefone numa mão e uma mochila na outra. Acabou a brincadeira, Lucas. Pode devolver a certidão para esse moleque. Você nunca devia ter lido isso. A voz dele cortou o ar. Cada palavra era como faca na pele. Lucas sentiu as pernas tremerem. As perguntas saíram como um tiro. Por quê? Por que esconder? Por que deixar sofrer desse jeito lá fora? Daniel não respondeu. Jogou a mochila no chão. De dentro, escorregou uma pequena medalha dourada, igualzinha a que a mãe de Lucas usava no pescoço, até o último dia. O ar ficou pesado, quase irrespirável. Mas a pior parte ainda estava por vir. Do corredor, uma mulher apareceu cambaleando. Cabelos desgrenhados, olhos vidrados de choro. Era a mãe de Lucas. Viva. Ela não tinha morrido coisa nenhuma. Tudo aquilo foi uma farsa armada por Daniel. Antes que qualquer um reagisse, ela caiu de joelhos, se arrastando até Clara, puxando a menina para si, desesperada, como quem resgata um pedaço do próprio coração. Lucas caiu de joelhos também, o peito explodindo. O mundo dele, que já era torto, virou de cabeça para baixo. O pai era o carrasco. A mãe era prisioneira.
Ele estava no centro de um labirinto de mentiras. E Clara era a chave do segredo todo. Do lado de fora, sirenes começaram a ecoar. Alguém tinha chamado a polícia. Rafa olhou pela fresta da cortina, pálido. Lucas agarrou a medalha. O coração disparou. Não sabia mais em quem podia confiar, nem qual decisão tomar. Salvar a mãe, fugir com a irmã ou enfrentar Daniel ali mesmo. No fundo do corredor, um vulto se mexeu na sombra, como se esperasse só o momento certo para agir. Quando Lucas virou para olhar, escutou um estalo seco. E tudo apagou, num silêncio que cortava mais do que qualquer grito. E aí, o que aconteceu com Lucas? Quem era o vulto? O segredo finalmente ia aparecer, ou era só mais um começo de pesadelo? O chão vibrou com o estalo e a escuridão tomou conta. Lucas piscou, tentando se recuperar. A primeira coisa que viu foi Clara, com os olhos ainda fixos na mãe, que a abraçava como se fosse um milagre, e Rafa, paralisado em choque. Daniel estava parado, mas seu olhar dizimava qualquer emoção. O silêncio se arrastava, pesado e cortante. Então, tudo virou caos. Um grito ecoou na mansão, e a mulher na porta gritou, a voz rasgada de dor. Não, não o leve de novo, por favor. A palavra de novo fez o coração de Lucas parar. Ele sentiu a realidade se despedaçar. O vulto do corredor se aproximou. Era uma figura alta, com um capuz que escondia o rosto. O tempo se esgotou, Daniel. A voz era profunda, ecoando em todos os cantos. Lucas sentiu um nó se formar na barriga. Daniel desviou o olhar rapidamente. Você não devia estar aqui. Ele parecia nervoso, buscando uma saída enquanto sua expressão se distorcia de raiva e medo. O homem encapuzado avançou, e o clima na sala mudou. Uma tensão palpável que fazia a pele arrepiar. Você nunca entendeu o que está em jogo. Ele é uma chave, Daniel. E você? Você sempre foi o guardião. A figura moveu-se com uma fluidez quase sobrenatural, apontando para Lucas. Ele tem direito a saber a verdade. Cala a boca! Você não sabe do que está falando! Daniel gritou, mas a defesa soava fraca. A voz encapuzada seguiu, implacável. Você a manteve trancada por tempo demais. Agora a verdade vai sair. Ele precisa saber quem é de verdade. A família, esta família, não é o que parece. Lucas sentiu um frio correr pela espinha. O labirinto de mentiras estava prestes a ser exposto. Ele olhou para Clara, depois para sua mãe e para Rafa, que agora estava observando tudo com os olhos arregalados, sem coragem para intervir. E assim foi, como uma cobra se desenrolando, que a verdade começou a vazar. Lucas, sua mãe não foi sequestrada por Daniel. Ela fez parte de algo maior. Um jogo, um plano. Você e Clara, vocês têm um legado. Um legado? Lucas repetiu, confuso. Ele não queria saber de legado, queria apenas uma vida tranquila, longe da dor. Sim. A figura encapuzada continuou. Você é o filho do homem mais poderoso desta cidade, Lucas. O que Daniel fez foi uma manobra para esconder isso de você. Um atrativo e uma armadilha. Você não sabe,
mas a cidade estava prestes a sair do controle, e ele usou você como peão. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Não pode ser verdade. Ele olhou nos olhos da mãe, buscando uma resposta, mas ela se perdeu na dor. Antes que pudesse processar tudo aquilo, o silêncio foi quebrado pelo som de sirenes que se aproximavam. "Vamos sair", gritou Rafa, puxando o braço de Lucas. Não havia tempo para dúvidas, mas a figura encapuzada não estava pronta para recuar. "Vocês não podem apenas fugir. A cidade sabe quem vocês são agora." O movimento rápido. Daniel avançou para o encapuzado, e a tensão explodiu em um maremoto de vozes, gritos e a porta se abrindo com um estrondo. Lucas se sentiu perdido, com o mundo de cabeça para baixo. A verdade que estava surgindo não era apenas sobre ele. Sua filha, a irmã, estava dentro de tudo aquilo, e enquanto o caos aumentava, o chão pareceu desmoronar sob seus pés. A figura se virou, dirigindo-se a Lucas uma última vez. "A verdade está te esperando, Lucas. Você não pode fugir do que é. Lembre-se, a liberdade tem um preço." E então, tudo apagou novamente, sob mais um estalo, deixando Lucas e aqueles que amava à mercê de um destino incerto, em um mar de revelações. O que viria a seguir? A cidade inteira poderia estar contra eles. Todos os segredos estavam prestes a serem expostos. A luta estava apenas começando. Lucas piscou, tentando se recuperar da escuridão. Clara ainda estava nos braços da mãe, mas o desespero no olhar dela se misturava ao horror no rosto de Daniel. O vulto se movia, e a sala se tornava um campo de batalha emocional. "Quem é você?" Lucas gritou, sentindo o chão tremer sob os pés. O encapuzado não respondeu imediatamente, mas sua presença era como uma tempestade prestes a desabar. A tensão era elétrica. "Você precisa entender, Lucas. A cidade e seu futuro estão em perigo." Ele apontou firmemente para Daniel, que parecia cercado. "Daniel não é apenas seu pai. Ele é um usurpador. Ele usou você como um peão em um jogo muito maior do que você imagina." Lucas sentiu um nó na garganta. Era muito para processar. A revelação o atingia como um tapa na cara. O peso do mundo parecia ter caído sobre seus ombros. Mas ele percebeu uma mudança na expressão de Daniel. Algo gelou o ar. Havia um desespero ali que ele nunca havia visto antes. "Você não sabe o que está dizendo. Eu salvei você!" Daniel gritou, sua voz tremendo, em um misto de raiva e medo. "Eu fiz isso por você. Você não pode me virar contra mim." A mulher no chão, a mãe de Lucas, soltou um gemido angustiado. "Por favor, não. Ele não pode entrar na sua vida. Ele quer usá-lo." Sua voz era frágil, mas determinada. Ele é o verdadeiro monstro." Lucas olhou para Rafa, que estava com os olhos arregalados, como se tentasse absorver tudo aquilo. As sirenes estavam mais próximas, mas nada parecia importar. A verdadeira luta estava acontecendo bem ali, na sala. "Monstro? Você não entende, mãe. Ele é o único que estava lá quando você nos deixou. Você e essa sua história de família. Tudo isso é uma farsa." Lucas a acusou, suas palavras cortando com a força de um punhal. E então, o encapuzado interrompeu. "A verdade que você precisa saber é que Daniel não é seu pai. Ele nunca foi.
A verdadeira conexão que você tem é com uma linha muito mais poderosa e perigosa. Um silêncio absoluto tomou conta da sala, quebrado apenas pelo eco distante das sirenes e o choro de Clara. Todos os olhares se viraram para o vulto. Você está brincando, certo? Lucas indagou, sua voz tremendo. Mente ou coração, ele não sabia para onde se voltar. Quem sou eu então? Com um movimento brusco, o encapuzado puxou o capuz para trás, revelando um rosto que Lucas reconhecia. O choque foi como um raio. Era alguém seu passado. Alguém perdido e olvidado. A imagem da figura que havia desaparecido em sua infância. Um ente querido que ele pensara perdido para sempre. Mãe, ele gaguejou, o constrangimento fazendo seu coração parar. Era uma cena surreal. A mulher que ele por tanto tempo procurou, agora estava ali em carne e osso, não como uma lembrança, mas viva diante dele. Lucas, eu fui forçada a me esconder. Daniel, ele não é quem você pensa. Ela se aproximou. Os olhos buscavam os de Lucas, ansiosos e suplicantes. Ele me prendeu. Essa vida que você leva não é o que deveria ser. Lucas olhou para Daniel, que estava agora pálido, seu mundo desmoronando. O que estava acontecendo? Era uma teia de mentiras, mas agora tudo estava mudando. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. As sirenes estavam na porta. Ninguém se movia. Era um instante suspenso, onde todos esperavam a próxima jogada. O silêncio estava pesado, mas o tempo estava se esgotando. E então, em um movimento súbito, Daniel sacou uma arma, apontando-a para a mulher. Você não vai levar meu filho. Nunca. O medo e o desespero agora dominavam suas palavras. A tensão atingiu um clímax. Clara começou a chorar e o sangue de Lucas fervia. Um dilema mortal pairava no ar. A verdade parecia mais perigosa do que a mentira que ele conhecia. Não, Daniel! Lucas gritou. E naquele momento, tudo se tornou uma sequência de caos, clamor e confronto. Mãe, Ele mal teve tempo de pensar. O mundo estava prestes a mudar de novo. E Lucas sabia que ele teria que fazer a escolha mais difícil de sua vida. Mas um eco distante começou a ressoar em sua mente. Poderia a verdade ser ainda mais devastadora? Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas piscou, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Ele viu sua mãe ali, viva, mas a situação não parecia menos caótica. Daniel segurava a arma com uma mão tremendo, sua face distorcida pela raiva e pelo medo. Você não vai levar meu filho. Nunca! Daniel gritou, a voz ecoando por toda a sala, fazendo o peito de Lucas apertar. Mas, ao olhar para a mãe, a dúvida se instaurou. O que seria dele agora? O que mais ele não sabia? O que havia se tornado?
Mãe! A palavra escapuliu da boca de Lucas, sua mente rodando. Ele mal sabia se estava aliviado ou apavorado, mas tudo ficou turvo quando um grito de Clara cortou. Daniel pareceu hesitar, mas logo se endireitou. "Cale-se, mulher", disse a sua mãe, apontando a arma com mais firmeza. "Eu fiz tudo por você, para te proteger." Nesse momento, a figura encapuzada avançou, mas antes que pudesse se aproximar mais, um barulho vindo da porta os interrompeu. As sirenes da polícia estavam praticamente na soleira, e a porta se abriu com um baque forte. Mais de 5 policiais entraram, a cena já em um estado de desespero absoluto. "Todos no chão!" gritou um dos oficiais, sua voz firme, mas o caos tomou conta do ambiente. Daniel, apavorado, disparou a arma em direção ao grupo. O som do tiro soou como um canhão na sala, e tudo se transformou em um espetáculo de cenas rápidas e descontroladas. Lucas viu a mãe se jogar na frente de Clara. O tiro ricocheteou no teto, e em meio à confusão, algo inesperado aconteceu. A mulher encapuzada gritou, "Não!" e num movimento repentino, se lançou sobre Daniel, derrubando-o no chão. Lucas ficou paralisado. O que estava acontecendo diante dele? Ele estava assistindo a uma luta que parecia saída de um filme. Num instante, a arma caiu e Lucas se viu correndo. Ele não sabia mais o que fazer. Olhar para Clara, segurar sua mãe, salvar a si mesmo. Tudo se misturava em sua mente. A sala era um turbilhão de gritos, tiros e ecos de sirenes. E então veio a revelação devastadora. Quando ele olhou de volta, a mulher encapuzada desabafou. "Lucas, você não pode confiar na sua mãe." O olhar dele se fixou nela. "Ela não é quem você pensa. O que você não sabe é que ela estava no grupo que sequestrou você antes. Ela faz parte disso tudo. Foi tudo um plano." Uma onda de choque percorreu Lucas. Os pés dele pareciam colados ao chão. A expressão de sua mãe passou de raiva para confusão, uma mistura de dor e revelação. Clara, ainda em seu colo, começava a chorar sem parar. Mas a voz da mulher encapuzada continuou, agora mais forte. "Você está preso em um ciclo. A verdade volta a você, Lucas. E agora você precisa escolher." O coração de Lucas disparou. Tudo o que ele acreditava ter construído estava desmoronando como um castelo de cartas. Se a mulher que ele buscava anos a fio não era uma salvadora, mas parte do problema, onde isso o deixava? Ele se tornou um peão, e poderia ser apenas o início de um jogo muito mais sombrio. E quando tudo parecia estar prestes a se resolver, na adrenalina da confusão, um estrondo fez a casa tremer novamente. Uma explosão. Não era dentro, mas muito próxima. O chão estremeceu e a luz começou a piscar. Neste momento, a ideia de liberdade agora soava mais assustadora do que a própria prisão. O chão ainda tremia quando Lucas piscou na escuridão. A figura encapuzada estava ali, com o rosto revelado, mas ele mal teve tempo de processar a imagem familiar. O
caos explodia ao seu redor, e o risco de um novo tiro pairava no ar. A pressão estava insuportável. Clara, sua irmã, nos braços da mãe, e nesse momento, tudo parecia um pesadelo sem fim. Mas a mulher que ele havia procurado por tanto tempo respirou fundo, olhando diretamente nos olhos de Lucas. Uma determinação repentina surgiu em seu olhar. Lucas, você precisa saber quem realmente e quem somos nós. Ela disse, com uma voz que ecoou na sala, como um símbolo de esperança e desespero. Chega! Daniel gritou, desesperado. Vocês não vão se meter nisso. Com um movimento rápido, ele apontou a arma novamente, essa vez não apenas para a mulher encapuzada, mas para todos. O pânico tomou conta. Justo quando Lucas estava prestes a gritar que resgatassem a mãe, uma explosão repentina cortou o ar. O teto estremeceu e pedaços de gesso caíram sobre eles. A porta havia sido arrombada. Polícias invadiram a sala, mas não pareciam menos ameaçadores que Daniel. Todo mundo no chão! Gritou um policial, mas no meio do caos, a confusão apenas aumentou. Ninguém sabia simplesmente o que fazer. O peso da verdade e da mentira se misturava no ar. E ali, no meio daquela confusão, enquanto Lucas tentava entender o que estava acontecendo, a voz encapuzada voltou a ecoar. Você precisa se lembrar, Lucas. Nós sempre estivemos aqui. Quem é essa mulher? Daniel resmungou, balançando a cabeça em frustração. Ela está tentando te manipular. Mas Lucas não balançava mais a cabeça. Ele estava determinado. Algo gritava dentro dele. E em meio a gritos e sirenes, ele finalmente encontrou a coragem de encarar. Se você realmente é minha mãe, então me diga a verdade. O que está acontecendo? A voz de Lucas saiu mais alta que o tiroteio. Um grito de dor, necessidade e curiosidade. As lembranças da história que sua mãe contava na infância, sobre seres que vinham de outros mundos, sobre lendas de super-heróis que desafiavam deuses, tudo isso voltava à sua mente. Lucas, você é uma peça importante e nós somos parte de um legado que vai além de nós, ela disse, a emoção transbordando em seu tom. O encapuzado assentiu, mas antes que ela pudesse explicar mais, Daniel avançou, furioso. Silêncio! Não deixarei você levar meu filho. Ele atirou novamente, mas desta vez o disparo foi em direção ao teto, fazendo todos se encolherem. E foi nesse instante, no meio do paradoxo de ódio e amor, que tudo virou. Uma figura apareceu atrás de Daniel. Uma mulher desconhecida com um sorriso frio. Daniel, você não devia ter trazido ele para este jogo, e ainda menos deixá-lo saber da verdade. O choque foi como um soco no estômago de cada um. Daniel virou-se, surpreso, mas a mulher não recuou. Você pensou que poderia escondê-lo de mim? De nós? A cidade não seria mais a mesma se Lucas soubesse. Quem é você? Lucas sentiu uma onda de pânico. Quase não havia espaço para mais segredos, mas eles estavam todos ali. Sou a verdadeira guardiã do legado. E você, Lucas, está mais ligado a tudo isso do que você imagina. Sua vida foi uma farsa criada para protegê-lo. Por Daniel. Ela se voltou para o homem, seus olhos brilhando em uma mistura de raiva e determinação.
Era para ele ser o novo líder. Mas você é o escolhido para tudo isso. O chão começou a tremer novamente sob seus pés, e Lucas sentiu o mundo girar. O que ela estava dizendo? Ele não queria nada a ver com esse legado. Mas no fundo, algo ressoava. Sua mente se enchia de perguntas. Quem ele realmente era? O que isso significava para ele e Clara? As sirenes agora eram um lamento distante. E então um som mecânico ecoou. Um carro chegou, outro disparo. A mulher contrastava na luz de neon que entrava pela janela quebrada. O grotesco da verdade se desenrolava diante dele. A luta estava apenas começando. No fim, você terá que fazer sua escolha. Mas lembre-se, a verdade tem suas consequências. E com isso, todo o cenário começou a desmoronar. E Lucas se viu em um mar de revelações, perdido entre o que acreditava e o que viria a seguir. O chão ainda tremia, quando Lucas piscou na escuridão. A figura encapuzada estava ali, com o rosto revelado, mas ele mal teve tempo de processar a imagem familiar. O caos explodia ao seu redor, e o risco de um novo tiro pairava no ar. A pressão estava insuportável. Clara, sua irmã, nos braços da mãe, e naquele momento, tudo parecia um pesadelo sem fim. Mas a mulher que ele havia procurado por tanto tempo respirou fundo, olhando diretamente nos olhos de Lucas. Uma determinação repentina surgiu em seu olhar. Lucas, você precisa saber quem realmente é e quem somos nós, ela disse, com uma voz que ecoou na sala como um símbolo de esperança e desespero. Chega, Daniel gritou, desesperado. Vocês não vão se meter nisso. Com um movimento rápido, ele apontou a arma novamente, essa vez não apenas para a mulher encapuzada, mas para todos. O pânico tomou conta. Justo quando Lucas estava prestes a gritar que resgatassem a mãe, uma explosão repentina cortou o ar. O teto estremeceu e pedaços de gesso caíram sobre eles. A porta havia sido arrombada. Policiais invadiram a sala, mas não pareciam menos ameaçadores que Daniel. "Todo mundo no chão!" gritou um dos oficiais. Mas no meio do caos, a confusão apenas aumentou. Ninguém sabia simplesmente o que fazer. O peso da verdade e da mentira se misturava no ar. E ali, no meio daquela confusão, enquanto Lucas tentava entender o que estava acontecendo, a voz encapuzada voltou a ecoar. Você precisa se lembrar, Lucas. Nós sempre estivemos aqui. Quem é essa mulher? Daniel resmungou, balançando a cabeça em frustração. Ela está tentando te manipular. Mas Lucas não balançava mais a cabeça. Ele estava determinado. Algo gritava dentro dele. E em meio a gritos e sirenes, ele finalmente encontrou a coragem de encarar. Se você realmente é minha mãe, então me diga a verdade. O que está acontecendo? A voz de Lucas saiu mais alta que o tiroteio. Um grito de dor, necessidade e curiosidade. As lembranças da história que sua mãe contava na infância, sobre seres que vinham de outros mundos, sobre lendas de super-heróis que desafiavam deuses. Tudo isso voltava à sua mente. Lucas, você é uma peça importante, e nós somos parte de um legado que vai além de nós, ela disse, a emoção transbordando em seu tom.
O encapuzado assentiu. Mas antes que ela pudesse explicar mais, Daniel avançou, furioso. Silêncio! Não deixarei você levar meu filho. Ele atirou novamente, mas desta vez o disparo foi em direção ao teto, fazendo todos se encolherem. E foi nesse instante, no meio do paradoxo de ódio e amor, que tudo virou. Uma figura apareceu atrás de Daniel, uma mulher desconhecida, com um sorriso frio. Daniel, você não devia ter trazido ele para este jogo, e ainda menos deixá-lo saber da verdade. O choque foi como um soco no estômago de cada um. Daniel virou-se, surpreso, mas a mulher não recuou. Você pensou que poderia escondê-lo de mim? De nós? A cidade não seria mais a mesma se Lucas soubesse. Quem é você? Lucas sentiu uma onda de pânico. Quase não havia espaço para mais segredos, mas eles estavam todos ali. Sou a verdadeira guardiã do legado, e você, Lucas, está mais ligado a tudo isso do que você imagina. Sua vida foi uma farsa criada para protegê-lo, por Daniel. Ela se voltou para o homem, seus olhos brilhando em uma mistura de raiva e determinação. Era para ele ser o novo líder, mas você é o escolhido para tudo isso. O chão começou a tremer novamente sob seus pés, e Lucas sentiu o mundo girar. O que ela estava dizendo? Ele não queria nada a ver com esse legado. Mas, no fundo, algo ressoava. Sua mente se enchia de perguntas. Quem ele realmente era? O que isso significava para ele e Clara? As sirenes agora eram um lamento distante. E então, um som mecânico ecoou. Um carro chegou. Outro disparo. A mulher contrastava na luz de neon que entrava pela janela quebrada. O grotesco da verdade se desenrolava diante dele. A luta estava apenas começando. No fim, você terá que fazer sua escolha. Mas lembre-se, a verdade tem suas consequências. E com isso, todo o cenário começou a desmoronar. E Lucas se viu em um mar de revelações, perdido entre o que acreditava e o que viria a seguir. O chão ainda tremia quando Lucas piscou na escuridão. A figura encapuzada estava ali. A pressão estava insuportável. Clara, sua irmã, nos braços da mãe, e naquele momento tudo parecia um pesadelo sem fim. Mas a mulher que ele havia procurado por tanto tempo respirou fundo, olhando diretamente nos olhos de Lucas. Uma determinação repentina surgiu em seu olhar. Lucas, você precisa saber quem realmente é e quem somos nós, ela disse, com uma voz que ecoou na sala como um símbolo de esperança e desespero. Chega! Daniel gritou, desesperado. Vocês não vão se meter nisso. Com um movimento rápido, ele apontou a arma novamente, essa vez não apenas para a mulher encapuzada, mas para todos. O pânico tomou conta. Justo quando Lucas estava prestes a gritar que resgatassem a mãe, uma explosão repentina cortou o ar. O teto estremeceu e pedaços de gesso caíram sobre eles. A porta havia sido arrombada. Policiais invadiram a sala, mas não pareciam menos ameaçadores que Daniel. Todo mundo no chão, gritou um dos oficiais. Mas no meio do caos, a confusão apenas aumentou. Ninguém sabia simplesmente o que fazer.
O peso da verdade e da mentira se misturava no ar. E ali, no meio daquela confusão, enquanto Lucas tentava entender o que estava acontecendo, a voz encapuzada voltou a ecoar. Você precisa se lembrar, Lucas. Nós sempre estivemos aqui. Quem é essa mulher? Daniel resmungou, balançando a cabeça em frustração. Ela está tentando te manipular. Mas Lucas não balançava mais a cabeça. Ele estava determinado. Algo gritava dentro dele, e em meio a gritos e sirenes, ele finalmente encontrou a coragem de encarar. Se você realmente é minha mãe, então me diga a verdade. O que está acontecendo? A voz de Lucas saiu mais alta que o tiroteio, um grito de dor, necessidade e curiosidade. As lembranças da história que sua mãe contava na infância sobre seres que vinham de outros mundos, sobre lendas de super-heróis que desafiavam deuses. Tudo isso voltava à sua mente. Lucas, você é uma peça importante, e nós somos parte de um legado que vai além de nós, ela disse, a emoção transbordando em seu tom. O encapuzado assentiu, mas antes que ela pudesse explicar mais, Daniel avançou, furioso. Silêncio, não deixarei você levar meu filho. Ele atirou novamente, mas desta vez o disparo foi em direção ao teto, fazendo todos se encolherem. E foi nesse instante, no meio do paradoxo de ódio e amor, que tudo virou. Uma figura apareceu atrás de Daniel. Uma mulher desconhecida, com um sorriso frio. Daniel, você não devia ter trazido ele para este jogo, e ainda menos deixá-lo saber da verdade. O choque foi como um soco. A mulher tinha uma presença opressora. Daniel virou-se, surpreso, e seu rosto ficou pálido. Você... Ponto. O que está fazendo aqui? Eu vim lembrar você, querido irmão. Nas palavras dela, Lucas sentiu um gelo correr pela espinha. Irmão? Daniel. O que ela queria dizer? A mulher se aproximou, e a similaridade entre eles se tornou evidente. Os mesmos traços, o mesmo olhar. Não, isso não faz sentido, Lucas gritou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Faz sim, Lucas, a mulher disse, seu sorriso se ampliando enquanto ela olhava para ele. Daniel não é seu pai, ele é seu irmão, e eu sou sua verdadeira mãe. O silêncio na sala era ensurdecedor. Lucas mal conseguia respirar. Como assim? Isso não pode ser verdade. As palavras dele saíram em um sussurro trêmulo. Sim, Lucas, a verdade machuca, mas é assim que as coisas são. Daniel foi escolhido para cuidar de você, enquanto eu estava fora. Você não era apenas uma peça do quebra-cabeça. Você era a peça central. Nós sempre fomos parte de algo maior. A expressão de Daniel mudava rapidamente, entre raiva e desespero. Cale-se! Você não sabe do que está falando! Mas as paredes começavam a se unir para formar uma unidade. A verdade estava se revelando, um campo de batalha emocional. Clara estava em seus braços, e sua mãe finalmente gemia, mas o caos se reinstaurava. No fundo, Lucas entendeu, ele não poderia fugir do legado. Mas o que isso significava? Era uma busca por liberdade ou uma armadilha de sangue? Ele sentiu o peso
das realidades se esmagando sobre si, e quando se virou para os policiais, percebeu que tudo havia mudado de uma forma que ele nunca poderia imaginar. E diante de todos, uma pergunta ecoou na mente de Lucas. Quem realmente estava em perigo agora? A cidade, seus sentimentos ou até mesmo ele mesmo? O futuro parecia incerto, e enquanto a tensão aumentava, ele sabia que tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar de novo. O chão ainda tremia quando Lucas piscou na escuridão. A figura encapuzada estava ali, com o rosto revelado, mas ele mal teve tempo de processar a imagem familiar. O caos explodia ao seu redor e o risco de um novo tiro pairava no ar. A pressão estava insuportável. Clara, sua irmã, estava nos braços da mãe. Tudo parecia um pesadelo sem fim. Lucas, você precisa entender, a mulher disse, a voz embargada, mas firme. O legado que estamos falando vai além do que você imagina. Ela encarava Lucas como uma intensidade que fazia seu coração disparar. Chega! Daniel gritou, desesperado. Vocês não vão se meter nisso! Ele apontou a arma novamente para a mulher. Mas Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O pânico tomou conta. Nesse momento, um estrondo violento ecoou da entrada da mansão. A porta foi arremessada contra a parede e um grupo de homens armados entrou, a fúria estampada no rosto. É uma operação! Ninguém se mexa! Um dos homens gritou e o caos começou a reinar. A figura encapuzada piscou para Lucas. Você precisa agir agora. A verdade virá à tona. Mas Daniel estava em estado de alerta total, a arma tremendo em suas mãos. Você não vai tirar meu filho de mim! Daniel gritou. O clima era de tensão pulsante, o pânico crescendo. Eu sou sua mãe, a mulher afirmou mais uma vez, sua voz tensa e desesperada. Mas não a única. Lucas piscou confuso. Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, um dos homens armados deu um passo à frente, interrompendo o momento. Está tudo bem, Daniel. A situação foi controlada. Você não precisa se preocupar. Mas enquanto falava, o homem olhou para Lucas e sussurrou. O que ele não sabe é que as cartas estão na mesa. A verdade vem com a luz, não com a escuridão. Daniel empalideceu, a arma começando a baixar. O que você sabe sobre isso? A voz dele tremia agora, uma mistura de raiva e incredulidade. E então, como se o tempo estivesse se movendo mais devagar, um grito cortou o ar. Clara, no colo da mãe, começou a chorar. O som a fez congelar, e todos os olhos viraram-se para a menina. Quando a mãe tentou confortá-la, uma pequenina medalha dourada caiu do colar dela. A mesma medalha que Lucas reconheceu como a que havia visto nas mãos de Daniel. Silêncio. Lucas sentiu seu coração disparar. Essa medalha, ela é igual à daquela foto. Ele apontou nervoso. A medalha da nossa mãe. As palavras que saíram de sua boca causaram uma onda de choque na sala. Os homens armados trocaram olhares, uma tensão indescritível pairando no ar. Daniel estava agora congelado, a expressão no rosto dele expressando horror. Você não entende, Lucas, Daniel gritou. A medalha é um símbolo,
Um ponto de acesso não é apenas decorativa. O desespero na voz dele estava claro, e os outros homens começaram a avançar lentamente. Um ponto de acesso para o quê? Lucas gritou de volta, sua voz ecoando na sala. O que você está escondendo de mim? Foi nesse momento que a figura encapuzada deu um passo à frente. Lucas, você tem que acreditar. A medalha é a chave, mas não apenas para o passado. Ela revela quem somos realmente. O clima pesado ficou mais intenso e Lucas sentiu a adrenalina tomando conta. Antes que pudesse digerir o que estava acontecendo, uma explosão estourou do lado de fora, fazendo a janela estourar em 1000 pedaços. O som ecoou no espaço como um trovão. Os homens começaram a gritar e o caos se instalou de novo. Quando a poeira assentou e todos tentavam entender a nova situação, um homem altivo surgiu do meio da confusão. O legado não se esconde mais, Daniel. A cidade saberá a verdade. Ele olhava para Lucas, um sorriso sinistro nos lábios. E você é o fio condutor de tudo isso. Lucas sentiu o estômago revirar. O que estava acontecendo? Todos estavam gritando e a tensão aumentava. Ele não conseguia processar como isso poderia ser verdade. Como tudo tinha se transformado em um jogo de manipulações e mentiras, você deve escolher, Lucas, libertar-se ou permanecer preso. O legado de sua família não é um fardo, mas um dom. A decisão é sua. O homem se virou, e enquanto a casa tremia sob os ecos da batalha lá fora, Lucas percebeu que estava diante de uma escolha que mudaria tudo. E então, com os olhos fixos na medalha que ainda brilhava no chão, ele se lembrou do olhar de Clara nos braços da mãe. E em um segundo, tudo fez sentido. Mas a sensação de alerta e dúvida ainda pairava no ar. Lucas sabia que a batalha não tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando. Lucas estava paralisado, a tempestade de emoções girando dentro dele. A sala tremia sob os ecos da batalha externa. Ele olhou para a medalha no chão. Sua mãe, agora revelada, estava à sua frente. Mas como poderia acreditar nela? Daniel estava prestes a entrar em colapso. O ar pesado estava tingido de raiva e medo. Todos para longe do meu filho, Daniel gritou. A voz cortante como um estalo de um chicote. O pânico fez o coração de Lucas disparar. Ele sentiu suor escorrendo pela testa. Os olhares ávidos dos homens armados fixaram-se nele, e a tensão era palpável. Antes que alguém pudesse agir, a mãe de Lucas avançou. Daniel, basta. Você não pode continuar com essa mentira. O legado não é seu para manter. As palavras dela explodiram no ar, reverberando de forma incontrolável. E, naquele momento, tudo mudou. Quando os policiais começaram a cercar a sala, o caos se instalou de um jeito que Lucas nunca imaginou. O brilho das armas refletia a luz tênue, criando um cenário surreal. O coração dele batia como um tambor, e sua mente girava. O que fazer? O cheiro de fumaça da explosão ainda pairava no ar, lembrando-o de que estavam em perigo. A adrenalina pulsava, e ele sabia que tinha que agir rápido. Mãe,
Lucas gritou. Se você realmente é minha mãe, prove-me. O que está acontecendo? O desejo por respostas fez sua voz soar mais forte. Você tem que compreender, Lucas. O legado é uma herança de luta e poder. Não queremos que você siga o mesmo caminho de dor que nós seguimos. Sua mãe respondeu, o medo nos olhos dela, refletindo o mistério que cercava tudo. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, outro grito cortou o ar. Era Clara. A menininha ainda em braços seguros, mas seu olhar era de puro medo. O que quer que seja, vamos nos unir. Agora. Naquele instante, a sala ficou em silêncio absoluto. A tensão se tornou tão densa que era quase uma entidade imaterial. Daniel parecia hesitar, e a expressão no rosto dele vacilava entre o ódio e a dúvida. Então, do fundo da sala, o homem misterioso olhou para Lucas e disse: Você não é apenas um menino perdido, Lucas. Você é a chave para um futuro melhor. Carla e Daniel precisam entender que a verdade é mais forte do que qualquer laço de sangue. Os murmúrios atravessaram a sala. Lucas sentiu a coragem crescer dentro de si. Se temos que lutar, vamos lutar juntos. Não importa quem somos, mas sim o que podemos fazer por aqueles que amamos. A tempestade exterior parecia distante, mas a batalha interior se intensificava. Os policiais se aproximaram mais e mais, e Lucas teve um lampejo de esperança. Ele pegou a medalha brilhante do chão e ergueu-a, como um símbolo do que representava. Neste momento, a conexão entre todos eles pareceu realçar a atmosfera. As pessoas olhavam para Lucas, e ele viu seus olhos refletirem determinação. Eu não sou apenas filho de alguém, eu sou irmão, amigo e a luz que pode vencer a escuridão. Uma explosão de aplausos e gritos permeou a sala. Daniel desaprovou, desorientado, enquanto Carla olhava para o filho com uma mistura de orgulho e amor. Lucas sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, sua vida estava prestes a mudar para sempre. E quando tudo parecia possível, algo se estilhaçou. O chão se quebrava sob eles e os segredos começavam a emergir. Mas a vitória estava ao alcance. As almas já estavam entrelaçadas, mas o futuro ainda permanecia incerto. E neste exato momento, enquanto a sala tremia com os ecos de suas emoções, Lucas piscou para a luz. A cortina se fechava, mas uma nova história começava a se desenhar. Agora, você não pode perder o que vem a seguir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmagar o botão like agora vai ajudar nosso conteúdo a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo para compartilhar. E junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário.